Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada, meu irmão, minha irmã, que é o professor Leonardo Miranda, pregador da Renovação Carismática Católica de Brasília. E hoje eu quero falar para você sobre a intercessão dos santos. A intercessão dos santos. E diante da intercessão dos santos, a grande dúvida que se levanta. Mas não é Jesus o único mediador entre Deus e os homens? Então por que pedir a oração de um santo? Bom, mas antes de seguir com essa explanação, eu gostaria que você já se inscrevesse no canal, que você deixasse o seu like e também que você compartilhasse esse vídeo nas suas redes sociais. Isso é muito importante para que o nosso canal cresça e para que muitas pessoas também sejam alcançadas com a doutrina de sempre, a doutrina católica. Bom, meu irmão, minha irmã, você católico deve ter ouvido várias vezes, né? Não se deve rezar para santo, porque o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, homem. Bom, essa é a acusação que os protestantes fazem acerca da fé católica e tem a fundamentação. A fundamentação está no livro de Timóteo, na primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Eu quero ler como está na Sagrada Escritura. Diz a palavra de Deus: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus. Bom, na afirmação de que há o único mediador entre Deus e os homens, meu irmão, minha irmã, os protestantes estão corretos. Certíssimo. Verdadeiramente. Não existem dois mediadores entre Deus e os homens. Há um único mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Há um único Salvador, um único nome pelo qual todo joelho se dobrará, um único Senhor, que é Jesus Cristo. E nisso a fé católica e a doutrina protestante elas são coincidentes. Verdadeiramente, só há um único mediador. Mas, e aí que está, esse Cristo, que é o único mediador entre Deus e os homens, ele tem um corpo, que é a igreja. E isso está muito bem fundamentado, principalmente na carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12. A igreja é o corpo de Cristo. E é o Cristo total que é o mediador entre Deus e os homens. O Cristo cabeça e o Cristo corpo. O corpo de Cristo também é mediador. O que é mediar nesse sentido da palavra? Mediar é colocar-se entre Deus e outra pessoa. E isso acontece na própria praxe protestante. Quando um pastor intercede por um dos seus fiéis, ele está se colocando entre Deus e aquela pessoa. Ou seja, ele está se colocando como um mediador entre Deus e as pessoas. Você que é evangélico sabe que isso acontece. Alguém pede oração para você e você ora por aquela pessoa, você está sendo um mediador entre Deus e aquela pessoa. Você está se colocando entre aquela pessoa e Deus para orar por ela. E isso está certo. A própria palavra de Deus atesta isso. E detalhe interessante, que no mesmo livro de Timóteo, no mesmo capítulo, capítulo 2, só que no versículo 1, veja o que São Paulo vai dizer antes de chegar nessa parte da mediação única de Cristo. Olha só, antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões, ação de graças por todas as pessoas, pelos reis e pelas autoridades em geral, para que possam levar uma vida calma e tranquila, com toda piedade e dignidade. Ora, São Paulo está dizendo para que nós sejamos intercessores, mediadores por todas as pessoas, que intercedamos por todas as pessoas. Está errado? Será que São Paulo está dizendo algo no primeiro versículo e depois algo diferente no versículo 5? De forma alguma. São Paulo, que tinha a fé católica, a fé de sempre na sua alma, ele sabia muito bem que Cristo e a igreja são um só. Cristo e a igreja é um só. E nessa unidade da pessoa do Cristo total, eu, enquanto cristão, eu posso interceder por alguém em Cristo, porque eu estou unido a Ele. Então, a questão da intercessão dos santos é possível enquanto está vivo. Primeira parte da dúvida é essa. Enquanto nós estamos aqui nesse mundo, vivos, é possível interceder sim. É possível interceder. A
própria prática da nossa religião diz isso. Nós intercedemos um pelo outro. O pai intercede pelo filho, a mãe intercede pelo filho, ou seja, nós estamos fazendo um papel de mediação. Agora, é possível fazer esse papel, continuar com esse papel de mediação depois da morte? Bom, aí a própria Sagrada Escritura também responde isso. O próprio São Paulo, no capítulo 8 da Carta aos Romanos, vai dizer: nada nos separará do amor de Deus, nem a morte, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nada nos separará do amor de Deus. Nem a morte, irmão, meu irmão, minha irmã. A morte não nos tira desse corpo do Cristo. A morte não nos excomunga de Cristo. A morte de quem morre na graça, de quem viveu uma vida na fé, ela sela para sempre essa união com Jesus, com nosso Deus. A morte de um cristão, de um homem ou uma mulher que amou verdadeiramente a Deus, que acreditou e viveu a sua vida de acordo com a sua fé, sela para sempre essa união. A morte não nos separa do corpo de Cristo, por isso nem a morte impede essa mediação, essa intercessão no céu. Se você, irmão evangélico, acha que quando a pessoa morre, acabou, ela fica aqui dormindo, bom, então eu convido você a ler o capítulo 6 do livro do Apocalipse. Lá no capítulo 6, e também no capítulo 7 isso acontece, mas no capítulo 6 do livro do Apocalipse, quando o anjo abre o sexto selo, aparecem as almas diante do trono de Deus, almas dos homens e mulheres que já tinham morrido. E nessa cena que o Apocalipse está narrando no capítulo 6, não está falando da ressurreição final, não. Não, ainda está no período da tribulação. Ou seja, o mundo aqui, o mundo material ainda existe ainda. As pessoas aqui na terra estão passando pela tribulação, mas já existem aquelas pessoas que foram glorificadas e estão no céu. E essas almas do céu aparecem diante do trono de Deus pedindo para que Deus faça justiça pelo seu sangue derramado. Elas estão rezando, elas estão intercedendo, elas estão clamando a Deus. Ora, se aqui na terra eu posso orar por alguém, porque o amor de Deus me impele a isso, porque eu quero o bem para aquela pessoa, e se essa união não acaba com a morte, porque nem a morte rompe, nos separa do amor de Cristo, no céu eu posso continuar fazendo. E é isso que os santos católicos fazem. E é isso que o católico faz quando pede a intercessão de Nossa Senhora, de Santo Antônio, de São Pedro, de São João, de São Sebastião. Nós pedimos para que eles intercedam por nós diante daquele que é tudo. De forma alguma, os santos no céu tiram a mediação de Cristo. Pelo contrário, estão unidos a Cristo. É o Cristo total, é o único mediador. Então, meu irmão, minha irmã católico, não tenha medo nenhum de estar infringindo a palavra de Deus, porque você não está. Quando você reza por alguém, você está agindo pela caridade, pelo amor ao próximo que nós devemos ter. Quando no céu um santo reza por nós, eles estão vivendo aquilo que foi sempre o mandamento de Deus, de amar, de viver um amor. A questão de poder interceder depois da morte, a própria Sagrada Escritura nos diz que é possível sim. Então, cai por terra toda acusação protestante de que, sendo Jesus o único mediador, ninguém mais pode interceder. Porque se fosse assim, nem eles poderiam fazer o que eles fazem nos seus cultos. Salve Maria Imaculada.